cativeiro. Basta um breve exame de suas páginas para gerar muita pergunta, polêmica e até confusão. Mas não há motivo para desanimar. Lembre-se, não somos os primeiros a trilhar esse caminho. Outros já o fizeram. Infelizmente para todos nós, muitos se dedicaram ao trabalho de registrar tudo o que aprenderam. E a esses, digamos, mapeamento das escrituras, nós chamamos de teologia. Esse trabalho vem sendo construído ao longo de muitas centenas de anos por mestres, desde Clemente de Roma e Agostinho de Hipona, passando pelos reformadores Lutero, Calvino, Wesley, Spurgeon, Moody, até os teólogos e biblistas e acadêmicos dos nossos dias. A importância da teologia, o ensino continuado e sistematizado certamente contribui para o crescimento. É aqui que começamos a ver a importância da teologia. Para encontrarmos um determinado livro em uma grande biblioteca, precisamos saber qual setor corresponde ao tipo de livro que procuramos, qual a área, assunto, autor, etc. Até que, finalmente, o encontramos. Em primeira análise, este é o papel da teologia. Organizar de forma clara, simples e gradual o conhecimento teológico, com vistas a tornar fácil tanto o acesso como a compreensão do saber teológico. A teologia esmiuça a Bíblia em várias partes, e a cada parte dá um nome. Por exemplo, teologia exegética, teologia dogmática, teologia sistemática, teologia histórica e por aí vai. Depois de cada área é subdividida em assuntos, temas, tópicos e assim por diante. Por conta disso, damos graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Que podemos aproveitar o trabalho de muitos estudiosos das Escrituras, teólogos, que garimparam o texto sagrado, fazendo suas pesquisas e as registraram de forma organizada e sistematizada. São tesouros da sabedoria, garimpados em tempos difíceis, por muitos homens e mulheres que se gastaram em noites mal dormidas, escrevendo à luz de velas, cujo alto preço pago por alguns custou-lhes a própria vida. Relevância nos dias de hoje. Vivemos numa sociedade cada vez mais cética e pragmática, que acreditam que tudo é relativo e nada é absoluto. Isso é um perigo. Soma-se a isso o fato de que as novas gerações, ávidas por escrever seus nomes na história, não se importam de que para isso tenham que dilapidar tudo que já foi feito até aqui, mesmo que tenham que remover os marcos antigos. E a Bíblia diz para não remover os marcos antigos. Eles são mestres do saber contemporâneo, transitam com facilidade nos corredores da psicologia e da filosofia, são amigos chegados de Freud, Platão e Kant, mas são verdadeiros desconhecidos dos apóstolos e profetas que permeiam o texto sagrado. Isso acontece porque há muito que suas Bíblias deixaram de ser o fundamento que o Concílio de Trento estabeleceu como a regra de fé e prática. Mas avancemos para a maturidade. Mas é preciso avançar para a maturidade. Nesse caminho não existe atalho. Diga, nesse caminho. Nesse caminho. Não existe atalho. Vivemos um paradoxo. Não podemos ficar apenas nos rudimentos da fé. Entretanto, não podemos perder a simplicidade do Evangelho. Ao primeiro amor. Pois a única maneira de crescer na vida cristã é pelo exercício constante da busca do conhecimento, que nos torna capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Resumindo, quando o cristianismo contemporâneo procura minimizar a relevância do conhecimento, presta atenção. Quando alguém começa a falar mal da teologia, quando alguém começa a falar mal do conhecimento, dizendo que nada, letra mata, espírito que vivifica, quando alguém começa a diminuir, a descredibilizar, a menosprezar o conhecimento teológico, presta atenção. Quando o cristianismo contemporâneo começa a minimizar a relevância do conhecimento teológico, dizendo que somente o pragmatismo é relevante, hoje em dia nós vemos isso. Hoje em dia, o pragmatismo é a tônica. O que é pragmatismo? É praguejar, é falar mal? Não, não. Pragmatismo é o resultado. É o pragmatismo é a nossa ânsia louca de resultados rápidos. Hoje, o Evangelho não se pode mais pregar do jeito antigo. Não. Tem que ser alguma coisa que dê resultado aqui e agora. Senão não serve. É fast food. Tá? Que somente o pragmatismo é relevante, acaba se tornando
são aberrantes da fé reformada, esses expoentes, entre aspas, da modernidade, ignoram as palavras do apóstolo Paulo quando recomenda crescer na graça e no conhecimento. Ora, não se pode seguir crescendo no conhecimento de Deus sem considerar e reconhecer tudo o que já foi construído de saber teológico desde os pais da igreja até os nossos dias. Não começou agora. Eu fico preocupado, hoje está se levantando uma turma de gente que parece que descobriram a pólvora. Todas as pessoas que estudaram a Bíblia até agora erraram. Só eles conheceram, só eles foram revelados, só eles sabem o certo. É preocupante. Os homens do passado tinham uma relação, uma intimidade com Deus, através da leitura da palavra, muito maior. Até porque o tempo que viveram era propício. Presta atenção, John Wesley leu a Bíblia 200 vezes. Moody, Spurgeon, Finney, homens que comeram Bíblia a vida toda. Agostinho de Hipona, tudo que se fez na Reforma Protestante se debruçou sobre os escritos de Agostinho. Lutero, bebendo as fontes de Agostinho. E agora alguém chega e diz, não, tudo está errado. O certo é esse. E dá um novo, uma releitura, uma nova perspectiva, uma nova visão. Não, irmãos, presta atenção. Aqueles homens, aquelas mulheres estudaram a Bíblia, como eu falei ali, à luz de velas, escrevendo, às vezes com o peso da própria vida, mas fizeram um trabalho brilhante, passaram uma vida, dedicaram uma vida ao estudo da palavra. Hoje, quem muito estuda hoje, tem um bom do computador, e aí fica fácil. Pergunta sobre o quê? Pergunta aí, quantas marcas de ferrugem tinha o prego que pregou a mão direita de Jesus na cruz? Bota lá no Google e ele vai falar. Vai ter páginas e páginas sobre isso. Entendeu? É fast food, comida enlatada. Pronto, na minha hora, micro-ondas. Mas não garimparam, não cavaram até encontrar, não pediram até receber, não bateram até a porta abrir, não se gastaram no caminho na busca do conhecimento. Não, eles se apropriaram do que outros fizeram, sem responsabilidade, porque quem não paga o preço também não tem responsabilidade. E aí é como uma criança que brinca com a arma do pai, não sabe o que está fazendo. Mas vamos lá. Teologia é para o estudioso das Escrituras como uma caixa de ferramentas. É assim que você tem que ver a teologia. O que é a teologia, afinal? Em palavras simples, de forma bem clara, bem simples e explicada assim nas minúcias, no português bem simples. É uma caixa de ferramentas para você. Já tentou? Tenta pregar um prego com uma chave de fenda. Já fez? Tenta colocar um parafuso no lugar com uma colher ou um garfo. Eu te dou um garfo para você botar um parafuso. Já tentou? Você com a ferramenta errada, você vai gastar muito mais tempo, vai se machucar e o trabalho não vai ficar bom. A teologia, ela é essa ferramenta, essa caixa de ferramentas que vai ajudar você a extrair do texto bíblico o melhor que ele pode dar. Entendeu? A teologia é para os estudiosos da Escritura como uma caixa de ferramentas para um profissional. Por exemplo, tente apertar, já falei, né? A teologia é a nossa caixa de ferramentas. Ela nos ajuda a compreender o que a Bíblia diz e o que ela quer dizer. Ok? Sola Escritura, sola fide, sola gratia, sola Cristo, sola Deo glória. Quem conhece os 5 solas? Pergunta de novo. Quem conhece os 5 solas? Sola Deo glória, sola fide, sola graça, sola... Ninguém! Sola de sapato. Gente, isso aqui é
essas 5 expressões é a base da reforma protestante. O documento gerado, a gente vai falar sobre isso, mas não agora. Olha aí, a teologia, ela se divide em teologia exegética, bíblica, histórica, prática e sistemática. A teologia exegética, ela nos proporciona a ferramenta necessária à hermenêutica e exegese. Gente, a hermenêutica é a exegese. Já falei, mas vou repetir. As filhas de Eva, dá um sinal. As irmãs, dá um sinal. Para vocês, ó, se tiverem filhos ou netos, bons nomes para botar. Hermenêutica e exegese. Bonito, né? Hermenêutica, vem aqui. Né? Lindo. Vamos lá. A hermenêutica e a exegese são as duas faces da mesma moeda. E a moeda é a interpretação bíblica. Ok? Você usa os recursos da exegese, você utiliza os métodos da hermenêutica para chegar ao que o texto, na realidade, quer dizer. Entendeu? Entendido? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Aliás, daqui a pouco a gente chega lá. Para estudar os textos da Escritura, assim, eu não vou ler tudo, estou saindo perdendo tempo. A hermenêutica e a exegese, ela vai, a gente vai chegar aí, aqui na frente. A hermenêutica e a exegese, elas se completam. A hermenêutica e a exegese. A hermenêutica é como um alpinista que ele vai subir numa encosta, numa árvore, numa montanha, em algum lugar alto, para que do alto ele tenha uma visão panorâmica do vale. Isso é hermenêutica. A hermenêutica vai te dar quem escreveu, para quem escreveu, aonde escreveu, por que escreveu, o povo para quem foi o destinatário, qual era a língua, qual era o ano, qual era o domínio, a situação geopolítica, a cultura, os anseios daquela sociedade. Isso vai te dar a hermenêutica, uma visão panorâmica. E aí você pode entrar no livro. Ok? Já a exegese, ela é o contrário. Ela é como um arqueólogo que vai pegar num sítio arqueológico um fragmento de osso, de pedaço do passado, vai limpar pedaço por pedaço e vai tentar encaixar um no outro até formar o que ele quer. Ele vai pegar pedaços de palavras antigas, de línguas mortas, trazer para nós e trazer o real significado do que aquilo queria dizer lá no passado. Era isso mesmo? Por exemplo, agora sim, Gênesis 1. Lê aí. Vamos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Vamos ver se a gente chega nisso aí. Olha aí. As irmãs, abram primeira carta de João. Não os homens, né? Os homens. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. As irmãs ficam no Gênesis 1. Lê aí Gênesis 1 de novo. No princípio? No original, Bereshit bara Elohim, et hashamayim vet haaretz. Isso aqui no original do hebraico. Presta atenção. Olha pra cá. No princípio, criou Deus os céus e a terra, ok? Raciocina comigo. No princípio, lá no início, criou Deus os céus, o dele, e a terra, o planeta aqui. Então diga, o céu está criado. A terra está criada. Acabou. Lê o versículo 2. Continua. Vai.
haja separação meio das águas, depois haja porção seca, depois haja luminares, e depois haja, produz a terra, os animais do campo, produz a água, as aves do céu, os peixes, e, né? E no final, faça o homem. Muito bem. Peraí, no capítulo 1, versículo 1, ele não já criou isso? Está lá, no princípio, criou Deus, o céu e a terra, está criado. O que ele está fazendo agora? Hã? O quê? Está criando? Não. Esse termo aqui, ó, para, é na cabeça. Na realidade, é isso aqui, ó. Na cabeça criou Deus o céu e a terra. Um projeto. Aí depois ele veio fazer. Aí o versículo 2 em diante começa a falar. É tipo assim, ó. Ele está no céu. Idealizou. No trono. Aí Miguel e Gabriel estão lá do lado. O que está vendo? Não sei não. Acho que a queda do que alguém mexeu com ele. Tá assim mesmo? Aí de repente ele, ó, anjo, prepara meu carro. Lá embaixo. Ele vem aqui. Eu não viajo no texto. Eu leio viajando. Já imaginou? Porque os anjos não sabem o que ele estava fazendo. Os anjos estavam vendo, mas não sabem o que estava na cabeça. Então, os anjos. O que vai fazer agora? Não sei não. Aí ele vem. Ele sobe nas asas do querubim. É o carro de Deus. E vem embora. Terra. Chega aqui. Aí ele bota o pezão do lado de fora do carro. E o carro é o querubim. Modelo, sei lá de quando. Não era Chevrolet. E aí, ele mete o mãozão no barro. Aí os anjos. Mas é mais grave do que a gente pensava. Porque nunca fez isso. Ele falava e a coisa acontecia. Haja, seja, faça, e acontecia. Pela primeira vez, ele não manda. Ele mete o mãozão. Imagine ele fazendo um bonequinho. Aí os anjos. Aí eles. Tudo tá bem. Caramba! Entendeu? O camarada se apresenta. Agora, leia de novo. Leia no versículo 6 ou 7. Não sei. Quando ele fez o homem. Fala aí. O sexto dia. Não. É o 17. É o 17, eu acho que é o 17. 17? É, leia. Não. Leu 1:27. 1:26 e 27. Isso! Criou Deus o homem? Segundo a sua? Pode, continua. Macho e fêmea. Olha aí, ó. Macho e fêmea. Eu queria que todos os reis, tudo agora. Ele fez o quê? Macho. Reparou que não tá homem e mulher? Não. Tá macho e fêmea. Meu irmão, macho é macho e fêmea é fêmea. Deus é claro, é nítido, o texto é específico. Glória a Deus. Não tem lugar pra florzinho. Você tá entendendo? Pera, olha aí. Macho e fêmea os fez. Então diga, está criado. O homem. O Adão e a Eva. Acabou, não é isso? Vamos pro capítulo 2. Leia o versículo 2, 3. Na minha E aí? Bíblia tá homem e mulher. Não, mas o original é macho e fêmea. É ish e isha. Lá no original. No hebraico é ish, macho. Isha é fêmea. Por quê? Aí tá dando o sentido de que é macho que tem o gameta e a mulher que tem o útero. O sentido aí é de procriação. Bota 2 machos, não sai nada. 2 fêmeas, não sai nada. Vamos lá. Volta aqui. 2. Como Deus fez o homem e a mulher? Fala aí. 2, 3. Vai. Acho que é isso. E o abençoou. Porque nele
Não. Leu 2:2. E havendo Deus exterminado acabado. 2:7, vai. E formou o Senhor Deus Isso. o homem do pó da terra. Mais alto, fala mais alto. E formou o Senhor Deus. Mais alto. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas raízes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Cadê a mulher? Foi depois. Peraí. Não falou lá que ele criou macho e fêmea? Cadê ela? Agora. Criou ele. Depois, vê que ele não pode ficar sozinho. Aí, faz ele dormir, né? Dá um diazepam do Éden, ele dorme. Ele vai lá, arranca a costela e faz a mulher. O que é isso? No 1:27, ele fez o projeto. No projeto, a mulher estava incluída. Deus não é pego de surpresa, irmão. Deus não, puxa, deu uma mancada, ó. Puxa, eu esqueci desse negócio. Não. No projeto, a mulher já estava dentro. Na hora de fazer, primeiro ele fez o homem. Ok? Isso fala da primazia na criação. Primeiro o homem, depois a mulher. Ok? As filhas de Eva me perdoem, mas é assim que é princípio. Ok? Pastor, 27 ele está criado. E no 7 ele formou. Formou. Ou seja, no 2, no capítulo 2, ele vai passar para a ação. No capítulo 1, ele está fazendo o projeto. Ok? O que eu quero falar com vocês sobre isso aqui? Você tem que ter a dimensão do que a Bíblia diz e do que ela quer dizer. Ok? Muito respeito com os meus colegas pregadores, mas o púlpito trabalha com didaquê. O teólogo, o ensino, trabalha com querigma. Não, ao contrário. O púlpito trabalha com querigma. O teólogo, o ensinador, com didaquê. São ambientes diferentes e focos diferentes. Embaixo aqui, as mulheres. 1 João 2:1. Vai, lê. 1 João. Primeira carta de João 2:1. Meus filhinhos, essas coisas vocês escrevem, vai. Lê aí. Ok? Mais Meus alto. filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Muito bem. Esse texto do original, Tecnia Mutal Tassas Grafo Rumin Rina Meia Martete Caiantis Amarte Paracaton Exome Prostom Patera Jesus Cristo de Caion. No caso ali, o Paracleto é o Espírito Santo, ok? E o de Caion é aquele que guarda a lei. É o justo guardador da lei. Vamos voltar. O Antigo Testamento foi escrito com isso, hebraico. O Novo Testamento foi escrito com isso, grego. Vamos ver isso mais na frente, não tem tempo não. Mas a gente vai entrar, isso aqui é só uma visão panorâmica. A gente vai entrar em cada uma dessas. Teologia bíblica, vai falar dos livros, um a um. Dos blocos, ok? Cada um deles. Não tem tempo para isso aqui. A gente vai entrar em tudo isso com detalhes, eu só estou dando uma visão panorâmica. A teologia histórica. A teologia bíblica vai falar dos livros da Bíblia, para quem foi escrito e quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu e o resultado, o que os destinatários ouviram na sua essência, ok? Já a teologia histórica, ela vai se ater aos mestres do conhecimento a partir... Pega sua Bíblia. Abra em Apocalipse 22. Isso! Abra aí Apocalipse 22. Não tem 22, 22. O quê? É 20. Vai ter 21. Tá aqui. 22, 21 tá na Bíblia. 22, 22 está aqui. Teologia bíblica. Histórica. Ah, o meu tem. É o que aconteceu de saber teológico
a partir do fechamento de Apocalipse para frente. Entenderam isso? Tudo que se escreveu, se pesquisou, se estudou, se criou de saber teológico, desde os tempos apostólicos até nós. E aí a gente vai conhecer os grandes expoentes da teologia dos séculos. A gente vai ver aí, ó, por exemplo, Constantino, o imperador romano, o que liberou o Edito de Milão, que liberou a perseguição da igreja, transformou a igreja em religião do Estado, lá na Roma Antiga. Sempre. Eu vi isso não. Agostinho de Hipona, a gente vai falar sobre esse sem vergonha. Professor, Esse cara foi ele que mudou do sábado para domingo esse negócio? Não foi ele ou não? foi ele que mudou o quê? É o guarda para favorecer o Estado quando ele se aliou à igreja, ele não mudou o termo de guardar sábado para domingo, não foi ele? Não, na verdade, ele tentou. Ele tentou, né? Ó, a igreja Israel guarda o sábado, correto? Correto. A igreja guarda o... Não, fala isso todos mais, os vai. dias. A igreja guarda o... Vocês estão com problema? Não. Fala com vontade. Dia. A igreja guarda o... Não! A igreja não guarda dia nenhum. A Paulo diz claramente, um julga diferente dia em dia. Para nós julgamos igual todos os dias. Nós não somos domingueiro nem sabadeiro. Para nós, todo dia é o dia que o Senhor fez e eu vou me alegrar e regozijar nele. Agostinho de Hipona, honra e glória do Evangelho do quarto século. Tudo que foi feito na reforma foi debruçado sobre os escritos de Agostinho. Ele era negro, era africano, mas a Igreja Católica depois martirizou, mas depois canonizou. Aí como o racismo era tão grande na Europa nesse tempo, que eles pintaram ele de branco. Santo Agostinho é branco, mas na realidade ele era negão, era africano. Tudo bem. Tomás de Aquino, também outro grande da teologia. Lutero, o reformador, na Alemanha. Calvino, olha só, Lutero era um bom padre. Ele, na verdade, o que a gente pode dizer de Lutero é que ele teve a coragem de peitar o Papa da época e não morreu. Ele se tornou reformador porque ele não morreu. O que ele fez, outros já tinham feito antes. John Hus. John Hus, 100 anos antes, fez a mesma coisa, do mesmo jeito, só que conseguiram queimar John Hus. Mas ele, dentro da fogueira, queimando, ele falou, podem queimar a esse ganso. Hus em alemão é ganso. Ele falou, podem queimar a esse ganso, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, e a esse vocês não poderão queimar. 103 anos depois, estava Martinho Lutero na porta do castelo de Edimburgo, pregando as 95 teses. Pela fé, o justo viverá. Aleluia! Queridos, grande parte das bruxas queimadas nas fogueiras que você viu nos filmes de Hollywood eram crentes. Porque para a Igreja Católica, orar, a peste espanhola matava e não tinha cura, orar e curar, isso é bruxaria. Não, era o sangue de Jesus. Amém. Mas não dava para eles explicar o milagre. Porque se fosse explicar o milagre, ia ter que reconhecer, peraí. E por que ele faz o milagre e nós, padres e bispos, não fazemos mais? Não tem como explicar. É como quando Agostinho foi visitar o bispo de Roma, o bispo de Roma se locupetou dizendo, Agostinho, tá vendo? Mostrar o ouro, a prata, né? A igreja não pode mais dizer que não tem prata nem ouro. Agostinho devolveu, mas também não pode mais dizer, vamos voltar. Calvino, Lutero abriu a porta, mas Calvino ampliou, tirando o calvinismo, a teologia da predestinação, aliás, abre um parênteses. A predestinação, afinal, é bíblica ou não?
Predestinação é bíblica. Não, sem polêmica. Calma. Guardem as tomates. Olha só. A predestinação é bíblica. Só que ela é coletiva e não individual. Deus escreveu um livro inteiro na Bíblia só para ensinar sobre predestinação e livre-arbítrio. Afinal, existe livre-arbítrio ou existe predestinação? Porque segundo os calvinistas, ou é um ou é outro. Ou você escolhe, ou Deus escolhe por você. Qual é? Afinal, quem acredita que Deus escolhe? Amém. Quem acredita que é você que escolhe? Também. Na realidade, os dois são verdades. A predestinação é uma verdade bíblica, absoluta, de Deus. Mas o livre-arbítrio também o é. Tem um livro na Bíblia, gente, simples, para ensinar isso. Você já leu? Quem já leu na Bíblia sobre livre-arbítrio e predestinação na Bíblia? Aonde? E livre-arbítrio? Eu vi e Faraó. Vou dar o nome do livro. Me acompanha. Me acompanha. Olha o livro. Predestinação disse para livre-arbítrio: vai pregar em Nínive. Livre-arbítrio. E fugiu para Tarsis. Se enfiou num navio e foi parar no porão. Predestinação disse para o vento: balança o mar. Balança o mar. Diga o vento. Obedeceu. O mar obedeceu. Os marinheiros ficaram desesperados. Tem alguma errada aqui, não é possível, já veio tudo, não tem jeito. E agora o que faz? Tira a sorte, joga o dado, caiu a ele. Aí quando chegou nele, você está dormindo, aí sou eu. Problema. Aí diga, livre-arbítrio, reconheceu. Era ele. O problema. Diga para quem está ao seu lado, cuidado. Cuidado quando você for ajudar alguém. Cuidado, você pode estar ajudando um Jonas. Seu navio pode afundar por causa dele. Tenha cuidado quando você vai botar a mão. Tenha certeza que é o diabo que está fazendo. Aí você pode botar a mão, o pé, tudo junto. Mas se é Deus, tira a mão. Deus não mata, trata. Mas se ele está tratando, se ele está apertando o parafuso, não entra embaixo não, irmão. Porque você vai sentir o peso junto. Aí você vai entrar numa guerra que não é tua. Mas isso não é hora de apacentar você, né? Dá aula. Volta! Aí, predestinação faz isso com o mar. Os marinheiros jogam a jola na água. Aí, livre-arbítrio cai no mar. Aí, predestinação fala pro peixe. Engole ele. Diga, o peixe obedeceu. Mas livre-arbítrio entrou dentro do peixe. Ficou lá. Diga, o peixe obedeceu. Sofrendo. Passando uma dor de barriga. Azia. Mal-estar. Talvez tivesse ânsia de vômito. Mas não podia vomitar. Porque predestinação foi: não tira ele daí de dentro. Segura ele aí. Aí tá ruim, então, cara, esse bicho é ruim, hein? Mas não tira ele daí não, segura ele. Aí, livre-arbítrio depois de 3 dias, meu irmão. Eu passava nem 30 segundos, já estava suficiente. 3 dias, miserável. Aí ele, não, eu vou. Aí, predestinação diz: agora vomita ele lá. Foi o primeiro submarino da história. Foi, voltou, foi até a praia de Nínive e vomitou o cavalo. Aí, livre-arbítrio foi pregar. Predestinação salvou todo mundo. Tem dúvida que existe livre-arbítrio, que existe predestinação? Está na Bíblia. É só ler. Mas vamos voltar aqui, senão não acaba a aula. Calvino ampliou. Fala. 30 segundos. A predestinação ela não pode anular o livre-arbítrio uma vez olhando de Não. longe? Acabei de mostrar aqui.
O livre-arbítrio, Sim, mas do mesmo jeito. você pode dizer não. Meu irmão, é o seguinte, ó, Deus tem um plano para a sua vida, mas você pode ter um também. Você pode fazer o seu ou pode cumprir o dele. Se você fizer o seu, ele vai atrás. Se você cumprir o dele, ele vai na frente. Sai, sai, sai. Zwinglio, contraponto de Calvino. Calvino falava salvo uma vez, salvo para sempre. Zwinglio, negativo. Quem perseverar até o fim será salvo. Aliás, pergunta aí. E aí, a salvação? Você é salvo? Você está salvo? Ou você será salvo? Peraí. Você é? Ou você será? Mas eu tenho que permanecer até o fim. Você foi passado. Você é presente. Ou você será futuro. Quem está no passado foi. Só tu. Quem está no presente é. Quem crê no futuro será. Irmão, a salvação está em 3 tempos. Você foi, é e será. Você foi salvo da culpa e da pena do pecado. Você não é mais culpado, porque Jesus pagou. E a pena ele foi lá e fez por você. Ele entrou no inferno por tua causa. Então da culpa e da pena você está isento. Então você foi. Você está sendo salvo, acontecendo agora, do domínio do hábito do pecado. Porque o pecado também é um hábito. Você lembra, Paulo? Bem que eu quero fazer, não consigo. Mas o mal que eu não quero, estou sempre fazendo. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Mas o mal que eu não quero, caramba. Estou sendo cada dia melhor. Vai clareando, clareando, até ser dia perfeito. Mas eu serei salvo desse corpo de pecado. Eu posso falar para o diabo, diga, o demônio. Fala, o diabo. Só tem 2 opções. Ou ele sai. Não, baixa ele, toma. Ou ele sai. Ou ele sai. Só tem essas 2 opções. Agora, essa carne não adianta. Você não tem como mandar embora. Você vai falar o dia todo em nome de Jesus. Não vai, irmão. Hormônio não se converte nunca. É sério. Homem e mulher que não é casado não pode ficar muito tempo sozinho, senão dá problema. Por quê? Porque o hormônio não se converte. É santo, santo, santo até ver aquilo. Aí já era. Acabou. Então, a gente tem que entender isso. A carne, a Bíblia diz assim, o diabo você enfrenta. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E do pecado, você foge. Por quê? Se você encarar o pecado, você cai. Porque ele mora dentro de você, ele não está fora. O diabo foge porque está fora. Mas o pecado está dentro. Não vai embora. Você ficar o dia todo, sai em nome de Jesus. Sai, vai ter um vermelhão aqui no final do dia. Mas não sai. Entendeu? E aí, Henrique da Inglaterra, que criou o anglicanismo. Não tenho tempo muito para falar, não. A gente já tinha que estar lá na frente. Esses movimentos criaram documentos. A história dos hebreus de Flávio José. Você vai encontrar muito isso nos púlpitos. Os pregadores, para florear, eles começam a enfeitar, a ornamentar os sermões com as flores da retórica, da homilia. E começam a colocar a história. Os detalhes da história dentro dos textos sagrados. Só que isso tem um problema. Qual? Flávio Joséfo não é Isaías, Jeremias, nem Ezequiel. Ele não tem autoridade apostólica nem profética. O que você diz que um historiador escreveu, diga o nome, dê a origem, fale de onde saiu. Não diga que é Bíblia, porque não está no mesmo nível. Ok? O que Abraão
Isaac e Jacó falaram, o que Moisés escreveu, o que os apóstolos e os profetas deixaram registrado, tem autoridade profética bíblica. Mas o que esses homens escreveram tem autoridade histórica, não profética. E a história vai depender muito de quem escreve. E quem escreve a história vai eleger seus heróis e bandidos, segundo a sua ótica. Ler a história do Brasil no Brasil é uma coisa. Ler a história do Brasil em Portugal é outra coisa. Mas eu não tenho tempo falar sobre isso, não. Isso é bom. E aí, ó, tem a reforma protestante, que gerou os 5 solas. Sola Deo Glória, sola Filho, sola Escritura, sola Gratia, sola Cristo. Só a fé, só a Escritura, só o Cristo, só a graça e só a Deus a glória. É isso que significa. Okay? Por quê? Eles estavam querendo rechaçar os dogmas católicos. E aí vem o Credo Niceno, o primeiro concílio da igreja depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, foi o concílio de Nicéia. Esse concílio foi conclamado por Constantino. Ele, quando imperador romano, ele, depois da batalha que ele conquistou o Melif, e ele declarou o cristianismo no Edito de Milão como religião do Estado, ele fez uma sacada, irmão, eu tenho uma visão de coisas muito ruim. Leia o livro A Era dos Mártires, de Justo Gonzalez. Você vai ver o que ele aprontou. Ele conquistou as tetrarquias em volta dele e se tornou, ele já era César, mas ele se tornou César Augusto. César Augusto é quando não havia oponente. Ele era imperador absoluto sobre todo o reino da época, de toda a Roma da época, ok? Ele se torna César Augusto em um ano, no ano seguinte ele convoca o concílio de Nicéia. Ora, ele era alguma autoridade eclesiástica para fazer isso? Não, ele era imperador. Ele não era nem crente, o infeliz. Mas ele teve uma sacada de gênio. Ele viu que o Império Romano, a hegemonia romana estava se esfacelando. O Império Romano durou 1000 anos, mas estava acabando. Ele sentiu que ali já era o apagar das luzes para o Império. E ele percebeu que aquilo que Roma não conseguiu fazer com as armas, era possível fazer com a religião. O que consegue subjugar a vontade humana é muito mais a religião do que a arma. Porque há homens que não aceitam morrer por uma ideologia de uma nação ou de um reino, mas se dão como homem-bomba por causa de uma religião. Como enfrentar uma pessoa que na sua interioridade já decidiu, eu estou morto, agora eu vou matar alguém? Não dá. É impossível. Eusébio de Cesareia escreveu uma história eclesiástica muito interessante, muito bom. A renascença, isso aqui ó, é importante. Quando termina a Idade Média, até o finalzinho da Idade Média, irmão, lá em 1400 alguma coisa, o mundo, a história do mundo girava em torno de Deus, apesar de uma visão torta. Mas a visão era Deus, o centro era Deus, tudo apontava para Deus. Os ideais eram divinos, a moral era divina. Se você fizesse qualquer coisa, você era absolvido ou culpado pelos padrões divinos. Galileu quase que vai para a fogueira. Por quê? Porque ele discordou da Bíblia, segundo a visão dos clérigos da época. Agora, quando chega nessa fase, a igreja, até aqui, a igreja católica, aliás, diga essa passagem, a palavra católica significa universal. Na verdade, igreja católica é a igreja universal. Ok? Ai, meu Deus. Aí, até então, a igreja tinha poder para colocar reis e tirar reis.
Até hoje tem uma briga ali na Irlanda do Norte, com a Inglaterra, o Reino Unido. O IRA, Exército de Libertação da Irlanda, por causa disso, porque um Papa deu a Irlanda de presente para um rei. Era assim. Eles colocavam e tiravam os reis. Entendeu? Mas quando chega no final da Idade Média, isso começa a mudar. Por quê? Nasce um movimento, a renascença, nas artes, na filosofia, na cultura. Que é o renascimento das artes e da ciência. Esse movimento da renascença, que tem a sua expressão no homem. Aí vai aparecer um monte de gente pelado lá nas estradas. Ele tem uma ideologia. Qual? Agora Deus não é mais o centro é o homem. É a visão do homem pelo homem. O homem é o centro de tudo. Nasce o antropocentrismo. O centro é o homem. Vamos fazer, não a vontade de Deus, mas a vontade do homem. O que importa não é o que Deus pensa, é o que o homem pensa acerca do que ele faz. Não interessa o que a ética da Bíblia, do divino, fala, mas o que a ética humana diz. E aí, esse movimento cria o humanismo, que é a satisfação do homem pelo homem. Fala. Só para tentar entender, então são duas partes importantes, né? Primeiro é quando institui-se a igreja e o Estado, e com a Renascença são formas, através das artes, da política, que divide o Estado da religião. O Estado se torna um Estado laico. Seria isso o início de toda uma discussão, né? Constantino, o Estado, o rei, Roma, o Império. Tira a igreja das catacumbas, das galés, dos presídios, dos porões. Dá à igreja o status de religião do Estado. No ano de 315, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que é isso. Acho que é isso, 315. Ok? No primeiro momento, a igreja tem as benécias do Estado. Agora, somos cristãos. Por decreto. Todas aquelas moscas de padaria da corte, do Império, que viviam mamando nas tetas do governo, entraram em polvorosa. Por quê? O César agora é crente. A gente tem que ser. Vamos para a igreja. Aí vieram para a igreja, se batizaram, se tornaram cristãos. Tinha até medo, tinha até gente com carteirinha do apacentado. E aí, só que nesse bolo de gente que veio, o pessoal veio com os deuses escondidos. Por quê? Eles se convenceram que eram crentes, mas nunca se converteram no coração. E aí, não eram novas criaturas, mas velhas criaturas com o nome de cristão. Como que eu vou adorar a Mercúrio? Como é que eu vou adorar a Astarote? Como é que eu vou adorar a Afrodite? Hermes? Diana? Se agora eu sou crente. Aí começou o movimento de substituição. Os deuses pagãos começaram a ganhar nomes cristãos. A estátua da Virgem Maria com o menino Deus no colo, Jesus, já viu? A estátua da Virgem com o menino
Maria coisa nenhuma, nem aquele menino é Jesus. Aquela estátua, na verdade, tem 5.000 anos. É Semíramis, deusa babilônica, com Tamuz no colo, travestida de Virgem Maria e menino Jesus. E há muitos assim, entenderam isso? Mas, com o passar do tempo, o Estado deixou de existir, o Império Romano, mas ele gradualmente, ele foi transferindo poder e autoridade para a igreja. Mas ele institucionalizou primeiro a igreja. Primeiro, convocou o concílio. Segundo, deu poderes ao bispo, que antes, cada cidade tinha um bispo. Ok? Deu poderes ao bispo de Roma para ser o bispo primate da igreja principal. Primeiro foi assim. Até o ano 600. Quando chegou no ano 600, esse bispo primate virou papa. Entendeu? Que era pai de todos. Papa. Entendeu? Aí, com o tempo, o poder do império passou para o Papa, que não é César, mas era o imperador do mundo, como religioso. Tirava e colocava os reis, como César no passado. Entendeu? Obrigado, queridos. Voltando aqui. Onde eu estava? O humanismo. Esse aqui. E isso aqui, ó, gerou um movimento que até hoje a gente vive. Até hoje a gente está nisso. Até hoje o homem está olhando para o homem e dando a visão do homem pelo homem. O antropocentrismo continua. E agora mais escancarado. E o humanismo hoje, ele é muito mais forte. Porque se antes o que valia era a ética, a visão e a ideologia humana, agora piorou. Por quê? Agora nós temos um pluralismo de visões humanas. Agora, antes era saiu o que Deus pensa e o que Deus diz, e a ética divina, e entra a ética humana, a visão do homem. Mas agora, não. Agora diversificou, ficou pior. Qual? Agora não é mais a visão do homem, é a visão dos homens. Cada um tem a sua. Não há mais absolutos. A verdade é a sua verdade. A sua verdade. A sua verdade. A verdade dele. A verdade de cada um é pessoal. Não interessa o que você pensa. Interessa o que eu penso. Não há mais a visão humana coletiva. Não. A visão humana agora é individual. Cada um tem a sua. E aí, aborto, para eles é crime. Para mim é normal. Você está entendendo? Homossexualismo é apenas uma opção. Você está entendendo? Isso está destruindo a nossa sociedade. Porque não há mais absolutos. Tudo é relativo. João Calvino escreveu isso aqui, ó, é uma obra fantástica. As Institutas. Calvino fala muita coisa. Não lê, não. Come Bíblia primeiro, estuda, cresce bastante, tem bastante força, bastante base. Aí lá na frente você pode tentar, mas agora não. Porque se você ler isso ali sem base, ele te ganha. Ele é muito forte dos argumentos dele. E ele tem um português, aliás, português não, né? Não foi escrito em português. Mas as Institutas na sua edição clássica, ela tem um português culto. Então você vai encontrar ele falando que parece que é em delírio. Porque afirmo, pois, pela cognoscibilidade de Deus, na cosmovisão cristã, que alijar a nossa mente. E começa. Aí você tem que ir 10 vezes no dicionário lendo uma frase só. É complicado, irmão. O homem é bom, mas ele coloca cada coisa que você fica assim, viajando. Mas tem que ter base, porque ele coloca perguntas que você entra em parafuso.
É forte. Não recomendo ler não, mas é uma obra fantástica. Ok? E aí vem